Carta de Paulo a Roma, a igreja romana, capítulo de número 6, nós faremos a leitura atentamente, meus irmãos, porque é a palavra de Deus, palavra do nosso Senhor, inspirada através do apóstolo Paulo, que foi preservada ao longo dos séculos para nós, para que nós pudéssemos aprender, sermos edificados e redirecionar a nossa vida. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao 14, peço que após a leitura nós vamos orar, você mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar verso a verso durante a exposição das Sagradas Escrituras. Diz assim, palavra do nosso Deus por intermédio do apóstolo Paulo: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Cristo, com ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Vamos orar? Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude nessa manhã a não só ouvir a Tua palavra, mas absorver e a praticá-la em nossas vidas. Ainda que o desafio seja grande para nós essa noite. Mas obrigado, Senhor, porque desde o início desse culto temos sido guiados pela Sua palavra. E que dessa maneira continue. E que acima de tudo Teu Espírito Santo possa nos convencer. Teu Espírito Santo possa tocar as nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não é recomendado que um pastor geralmente fale de púlpito dos pecados que ele tem conhecimento. Mas eu preciso falar para vocês da vida do Aurélio. Aurélio foi um jovem muito promíscuo. Aurélio, sempre instruído pela sua mãe: obedeça o Senhor, coloque sua vida nos caminhos de Deus, aprume seu coração pela palavra, meu filho. Mas ele não deu ouvidos à sua mãe. E Aurélio, ele se entregou para o pecado dele. Aurélio tinha um problema muito sério na área da sua sexualidade. Ele não podia ver um rabo de saia que ele já aproveitava a situação. Se relacionou com muitas mulheres sexualmente.
e apenas casualmente. Não queria compromisso com nenhuma delas. Se aprofundou nisso. E mesmo apesar de todo o aviso dos seus amigos, da sua mãe, falando não se envolva com isso, mesmo tendo instrução da palavra do Senhor, ele não queria, não dava ouvidos, e ele começou a se afundar cada vez mais no seu pecado, se envolvendo inclusive com prostitutas, se envolvendo também com pessoas de toda a ordem. Certo dia Aurélio inclusive se envolveu com uma moça que nós nem sabemos o nome, teve um filho com ela, mas ele mesmo um dia confessou o seu pecado falando assim: olha, eu só achei aquela moça atraente, bonita, queria ter relação sexual com ela, e nasceu um filho, mas pouco importa para mim. Uma vez, até talvez com a mente dele, com a consciência um pouco pesada, ele fez uma oração a Deus. Ele falou: Senhor, me dê santidade, me dê castidade, mas ainda não. Ainda não. Aurélio dizia que ele orava assim porque ele temia que Deus realmente tirasse dele essa vontade. E Aurélio viveu uma vida assim, afundada na promiscuidade, no pecado dele, até o dia que ele morreu. E foi assim até o dia da sua morte. Até o dia que ele se encontrou com Jesus. E ele morreu. E a partir desse encontro com Jesus, Aurélio se tornou um novo homem. Talvez você não conheça Aurélio, mas você conheça Aurélio Agostinho de Hipona, famoso Santo Agostinho, que viveu no norte da África no início da era cristã. Ele foi grande influenciador do pensamento teológico que a gente tem hoje de Calvino, por exemplo. Mas que durante a sua vida, sua juventude, ele não lutou contra o pecado, ele se deixou levar por esse pecado, até um dia que ele de fato entregou a vida dele a Jesus. Inclusive conta-se uma história, a gente não tem certeza se é essa história ou não, que certa vez depois de convertido, Agostinho voltou para uma dessas cidades onde ele havia tido algumas amantes, e uma das amantes começou a gritar: Aurélio, Aurélio! Aí ele falou, fugindo dela: sou eu, mas não sou mais eu. Sou eu, mas não sou mais eu. E saiu correndo dessa mulher. Irmãos, o apóstolo Paulo vai trabalhar isso justamente em Romanos capítulo 6. Que não somos mais nós. Uma vez que nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, esse não somos mais nós, não sou mais eu. E essa é uma palavra talvez um tanto quanto indigesta, porque ela fala a maneira como nós devemos tratar o pecado. E esse é um assunto onde todos nós nos identificamos, meus irmãos. Inclusive não é uma palavra onde eu estou falando para os irmãos, mas eu estou imergido, incluído nesse texto e sendo confrontado por ele também. Porque na nossa vida cristã evangélica, nós temos irmãos que, louvado seja Deus, conseguem viver essa nova vida em Cristo. Conseguiram vencer o pecado. E quando eu falo em vencer o pecado, eu não estou dizendo que deixaram de ser pecadores, ou agora se sentem justificados pelas suas boas obras. Não é isso, gente. São pecadores, mas que pararam de alimentar o pecado de estimação. Pararam de tratar o pecado como um bom amigo e colocaram o pecado no seu devido lugar. Sim, existem irmãos da nossa comunidade que hoje conseguem ter esse tipo de relação com o pecado. Falando para o pecado: cale a boca, fique quieto, não vou dar comida para você. Mas muitos de nós ainda têm essa dificuldade. Nós não conseguimos
tratar o pecado como ele precisa ser tratado. Alguns de nós estamos como Aurélio, outros como Agostinho. Alguns ainda precisam morrer para lidar ou desfrutar da sua nova vida. Até o capítulo de número 5, Paulo ele vem falando sobre como nós nos identificamos com Jesus. Capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, você pode ler lá na sua casa, estudar, bem bonitinho, no seu momento de estudo bíblico. Você vai ver que Paulo mostra e nos ensina como é que nós nos identificamos com Adão na queda. Os irmãos sabem, né? A partir de Adão, todos nós estávamos conectados a ele, Adão e a Eva. Então, uma vez que eles pecaram, toda a raça humana pecou. É o que Paulo fala, por um homem veio a condenação de todos. Mas é nesses capítulos que Paulo vai falar que também nós nos identificamos com Cristo. Da mesma maneira, por um único homem veio a salvação. Por isso que não há salvação sem Jesus. Não há salvação a partir de mérito, de eu ser bonzinho, de eu fazer obra social, filantropia. Isso não salva ninguém. A única coisa que nos salva é a nossa identificação com Cristo Jesus. É quando nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. É quando nós publicamente professamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. É isso, Paulo está mostrando isso. Nós nos identificamos com Cristo. Mas não é só isso. A obra de Jesus não é apenas nos salvar do inferno, irmãos. Ainda que isso seja algo muito importante, logicamente, né? Quem é que quer ir para o inferno? Deus o livre, ninguém quer, tenho certeza que você não quer. Isso foi algo muito importante. Jesus nos resgatou, Colossenses fala isso, do império das trevas. Eu e você, nós não vamos para o inferno. Glória a Deus, louvado seja Deus. Mas sustentar uma vida cristã só por causa disso é muito pobre. Isso não é a totalidade do Evangelho. É isso que Paulo ele vai mostrar para a gente a partir do capítulo de número 6. Então vamos olhar isso verso a verso, meus irmãos. Acompanhem comigo. Paulo começa com uma pergunta: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Porque justamente no versículo 20, aquele famoso pecado, onde aumentou o pecado, aumentou ou superabundou a graça. Paulo sabe que tem gente dentro da igreja com a seguinte matemática, e às vezes a gente tem na gente isso. Esse povo pode falar assim: Paulo, tem um jeito para a gente deixar todo mundo fazendo o que gosta. Deus não gosta de ser gracioso, Deus não gosta de ser generoso, Deus não gosta de ser amoroso. Então deixa Deus ser assim. Já eu gosto de ser pecador. Eu gosto de pecar muito, 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 muito. Então olha que matemática boa. Eu peco, faço o que eu gosto e Deus perdoa. Ele faz o que gosta e fica tudo certo. A gente dorme feliz. Porque onde mais tem pecado, eu vou criar demanda para que Deus seja cada vez mais generoso e amoroso, se é isso que Ele gosta de ser. E aí Paulo responde com sonoro: não. Não. De modo nenhum, não é isso. Vocês não estão entendendo o que é o Evangelho. E aí Paulo começa a fazer aqui algumas perguntas importantes. Ele fala assim: como? E essa é a pergunta que nós temos que fazer para a gente. Se nós somos crentes, você que está aqui hoje nessa noite, você é um crente? Essa é a pergunta que eu e você temos que fazer para a gente. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Como, gente? Nós vamos viver no pecado, nós que já morremos para ele.
E aqui é para a gente realmente olhar o nosso coração honestamente, a gente pensar naqueles pecados que a gente insiste em viver, que a gente insiste em não romper com eles e colocar eles no devido lugar. Talvez você esteja em uma crise teológica, falando assim, mas pastor, e a total depravação dos 5 pontos do calvinismo? A gente vai chegar lá, tá bom? Mas como é que nós viveremos no pecado, nós que já morremos para com ele? Para Paulo isso não tem lógica alguma, o crente viver no pecado, se ele morreu com Cristo. Verso 3: ou será que vocês ignoram? Ignorar é ter ciência de uma coisa, mas desviar os olhos. É quando eu sei uma verdade, mas simplesmente eu me abstenho dela. Então é isso que Paulo está falando. Não é que vocês não sabem, vocês ignoram que sabem. Como vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Aqui, quando Paulo está falando de batismo, ele não está falando de batismo por imersão, nem por aspersão, se o batismo da igreja quadrangular é correta, se a presbiteriana é correta, ele não está discutindo isso. O batismo aqui é uma maneira que Paulo está falando sobre vivenciar a sua obra. E Paulo ele não entende isso, porque irmãos, existe uma coisa muito importante na nossa unidade com Cristo, que na teologia a gente chama isso de união mística. E assim, quando a gente fala em misticismo, logo a gente pensa em esoterismo, mas não tem nada a ver. A teologia da união mística, ela afirma que quando Cristo morre e ressuscita, acontece um ato cósmico, redentivo, que nós também estamos enxertados em Jesus Cristo nessa obra. É mais ou menos como se a partir do momento em que Jesus alcança eu e você, nós tivéssemos ganhado superpoderes. E o nosso desafio é porque a gente não consegue visualizar aquilo que é imaterial, a gente não toca nisso. E às vezes a gente tem dificuldade de crer, porque a gente é muito sensorial. A gente tem que tocar nas coisas para acreditar, a gente tem que sentir essas coisas para vivenciar. E Paulo está dizendo que existe uma união mística nossa com Jesus Cristo. É um mistério revelado maravilhoso que nós estamos enxertados em Jesus Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. O que Paulo está dizendo não é apenas o futuro, é hoje. Quando nós somos acolhidos pela graça do Senhor, isso nos dá condições de andarmos nesse mundo de modo diferente, e não sermos fatalistas com aquele discurso, mas eu sou pecador, mas eu sou falho mesmo, e de fato eu e você somos. Mas a união mística, ela nos dá em certa medida poder de vencer o pecado. É isso que Paulo está dizendo. Não exija isso de quem não é crente, mas do crente. Isso faz parte. O crente não é alguém que lida passivamente com a sua condição de pecado. Ele está o tempo todo relutando, entrando em guerra com ele, lutando para ser um crente que se identifique com Cristo na sua vida aqui na terra. É isso que a gente precisa entender, que às vezes a gente não entende. A obra de Jesus Cristo não foi só para nos tirar do inferno, ela foi para fazer com que a gente ande aqui na terra em novidade de vida. É igual Agostinho falou: esse sou eu, mas não sou mais eu. Não sou mais eu. Não sou mais eu. Aí a partir do verso de número 4, Paulo vai lançar a tese dele. Então ele começa aqui com esses questionamentos, e aí ele vem com a tese dele. Olha só o que ele vai escrever no verso 4.
fomos sepultados com Ele. Literalmente nós morremos com Jesus, não é figurado. Não, nós morremos, a nossa condição espiritual, nós morremos com Ele na morte pelo batismo. Sabe aquele dia que você batizou? Aqui já Paulo está falando de batismo mesmo como ato público de profissão de fé. Aquele dia que você, mas era criança, mas depois você fez a sua pública profissão de fé. Mas esse batismo, ele não é simbólico apenas. Ele reverbera na eternidade. Quando nós batizamos, nós estamos afirmando que nós morremos com Cristo. Por isso que é muito sério. Por isso que a gente não pode batizar no embalo. Sabe aquele negócio de batismo? Batiza e tal, tá rolando um batismo. Não, vem você quer ser batizado também? Vem você. Não é assim que funciona. Mas nós, então, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado, olha que forte que Paulo está dizendo, dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Isso é o Evangelho, não é só tirar a gente do inferno. Isso precisa ficar martelar na nossa cabeça. Nós morremos com Ele, e quando Ele ressuscita, nós temos agora novidade de vida. É eu, é você, mas não é mais a gente como era antes. É um outro tipo de você, é um outro tipo de eu, de mim. É um outro tipo, que anda em nova vida. E aí Paulo vai começar a argumentar a partir do verso de número 5. E é um raciocínio extremamente lógico. Por quê? Se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, Ele levou os nossos pecados. Não é isso que aconteceu? Ele morreu por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então, se fomos unidos, enxertados, inclusive a palavra no grego aqui para unir, é uma palavra extraída da botânica, é da agricultura mesmo, é enxertar. Sabe quando você vê aquele videozinho de alguém fazendo um corte num tronco, colocando uma outro tronco, parte de outra árvore lá, e faz um curativo, e é isso daí, passam a ser uma coisa só. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Como é que Jesus ele ressuscita? Num corpo glorificado. Carrega a marca ainda do seu sofrimento, mas agora Ele é o poderoso que está lá, o cordeiro e o leão, o vencedor. É uma nova vida do próprio Jesus, que foi um homem de dores e agora é o nosso Salvador, está à direita do Pai. E aí Paulo continua, sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele. Irmãos, isso daqui é fato, não é apenas poesia ou ferramenta retórica de Paulo para escrever um texto que impactasse. Isso cosmicamente aconteceu. É uma coisa que aconteceu no futuro, nos livrando do inferno, mas já é uma realidade. Eu e você, irmãos, nossa velha natureza já foi crucificada. Já foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Se eu e você temos sido escravos do pecado, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque a gente fica se defendendo a partir das nossas tendências. Mas essa é a minha tendência, esse é o meu calcanhar de Aquiles. Isso aqui eu não consigo vencer. Alguma coisa está errada. Não é, irmãos, uma palavra de Paulo legalista. Isso que a gente tem que entender. Não é não faça isso, faça aquilo. É Paulo falando sobre a nossa nova identidade. Quando a gente entende quem nós somos,
e a obra de Cristo, Paulo está dizendo, isso deve impactar a maneira como nós nos relacionamos com os pecados. E Paulo está dizendo justamente isso. Eu e você, se nós fomos batizados com Cristo, a nossa vida foi crucificada, nosso pecado foi crucificado com Ele. Nós não devemos mais ser escravos do pecado. Não devemos. Quais são os pecados que têm nos escravizado? Às vezes a gente joga isso na conta do retorno de Jesus, né? Quando Jesus voltar. Não. Nós devemos fazer guerra contra o pecado. O pecado, ele é um corpo estranho na vida do crente. É um corpo estranho na vida do crente. Verso 7. Os argumentos de Paulo. Pois quem morreu com Cristo, está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, essa é a união mística, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte. A morte já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Paulo está falando, assim como nós estamos unidos em Cristo, o que acontece com Cristo também acontece com a gente. E aí ele vai concluir no verso de número 10, esse argumento dizendo, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Ou seja, Jesus não vai ficar morrendo todas as vezes pelos nossos pecados, ele morreu uma vez. Mas quanto viver, o que a gente faz agora? Vivemos para Deus. A vida do crente, nessa nova vida, nessa novidade de vida, é viver para Deus. Nós vivemos para Deus. E há quem diga que isso não é liberdade. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente, sereis livres. Porque a gente vai ouvir aí fora que quem não é crente é que é livre. Irmãos, a gente acha mesmo que aquela pessoa que mete a mão naquilo que é do outro, num roubo, na política, no dinheiro público, ou quando a gente fica aí não pagando imposto, tentando extorquir ou sonegar, que isso é liberdade, isso é ser refém, escravo do pecado. Quem não consegue lidar com uma mulher no seu olhar, nos seus desejos, porque às vezes para o homem casado ele acha o seguinte, se eu puder pegar outra mulher, eu sou livre, isso é escravidão. Quando eu não consigo falar não para uma bebida, para um alimento, para um cigarro, ou falar não para o uso de uma palavra chula, isso é escravidão. Isso não é liberdade. Liberdade é eu ter a opção e falar, vou viver em Cristo. Isso é liberdade. E é isso que Paulo ele está dizendo. Isso é viver para Deus. E Paulo ele vai finalizar esse texto falando de algumas implicações práticas para o povo que ele está escrevendo. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Paulo ele sabe como funciona o coração humano. Olha só que legal que Paulo está falando. Ele está falando assim, o pecado não deve ser ignorado. O pecado, você não deve fingir que ele não existe, ignorar. Paulo está falando, não deixe que ele sente no trono. É isso. O pecado ele vai nos rondar, ele vai todo momento ficar assoviando para a gente, falando, olha aqui, olha como eu sou atraente, como eu sou uma delícia para você, como você vai se satisfazer, como você vai se deliciar. E é verdade, a nossa alma pecaminosa, ela sabe, ela gosta.
Não deixe isso. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Paulo ele faz essa correlação aqui de membro, que dá alusão ao corpo, porque era muito comum nessa época as pessoas acharem que religião ou a relação com a divindade era uma coisa apenas da mente. Que a mente, ela pode ser pura, mas o corpo ele já não presta. E não é verdade. O que Paulo está dizendo é que nós vivemos nesse mundo integralmente para o Senhor. Integralmente. Jesus ele falou, né? Se seus olhos fazem você pecar, arranca seu olho fora. Se tuas mãos fazem você pecar, arranca a mão fora. Né? Inclusive Jesus é firme, né? Fala, é melhor você entrar no céu sem um olho, sem uma mão, do que ir para o inferno, né? Com o corpício que Deus te deu, todo bonitinho. Paulo continua aqui. 14, encerrando. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Lei aqui não é um Antigo Testamento, tá, gente? O que Paulo está falando é que nós não estamos mais na lei, porque ele pagou o preço, nós morremos com ele. Nós estamos na graça porque essa união mística, ela é verdadeira. Então nós temos que andar em novidade de vida. Irmãos, sendo assim, eu gostaria de trazer aqui algumas aplicações para a gente. Antes das aplicações, eu queria fazer uma breve consideração sobre alguns dos pontos do calvinismo, porque um dos 5 pontos da teologia calvinista, da tulipa, é a total depravação do homem. Essa doutrina afirma que o homem ele é pecador em sua essência, em seu estado de queda. Que não há nada que ele possa fazer para que ele se torne justo diante de Deus, porque o pecado trouxe a ele uma corrupção total. Então, eu e você sermos pecadores não depende do pecado que a gente faz ou deixa de fazer. É uma condição cósmica. Então eu e você somos pecadores, não é porque você deu um chute no cachorro, porque você falou mal do outro. É porque nós somos. A criança que nasce, o bebezinho lindo, cheiroso, bonitinho, é um pecadorzinho, é uma pecadorazinha. Porque é uma questão, toda a raça humana estava conectada a Adão. É isso que a gente fala da total depravação. O homem em si mesmo, ele não consegue se justificar diante do Senhor a partir de si mesmo. Há uma outra linha que diz que não, todo mundo nasce sem pecado e que o pecado é uma decisão sua. Mas nessa linha, quando a gente fala da total depravação, a gente não quer dizer que você não consegue domar o seu pecado. Que eu não consiga lidar com o meu pecado e vencer o meu pecado. Lembra que João diz na primeira carta dele? Capítulo 2, filhinhos, não pequem. Ou esse texto é verdade ou João é mentiroso. Eu prefiro ficar com que esse texto é verdade. João está falando, não pequem. Ele não está falando assim, vocês não são pecadores. Ele falou assim, não, a gente tem condição. Mas não pequem. Entretanto, todavia, caso aconteça essa tragédia de acidentalmente você pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. É isso. Mas às vezes a gente pega essa coisa tão linda da nossa teologia e trata de modo muito leviano. A gente peca, não controla o pecado e fala, mas eu sou pecador mesmo.
Ou alguém vem confrontar você ou a mim com o meu pecado, e ele fala assim: ah, mas eu sou pecador mesmo. O que você esperaria diferente? Espero que a gente ande em novidade de vida. Simples assim. Simples assim. E outra coisa também importante é que um outro ponto do calvinismo é a salvação pela graça. E a gente afirma que uma vez salvo, salvo para sempre. E isso é o que o cristão precisa entender. Porque assim, você não vai perder a sua salvação. Mas é coisa de crente perseverar numa vida de santidade. O que Paulo está te falando é, se você é daquele time que fala: eu vou pecar para que a graça de Deus vai superabundar na minha vida, ou tem crente, não se surpreenda, tem crente que fala assim: ah, quer saber, se Deus ele é perdoador, eu vou pecar, vou passar minha juventude, minha adolescência, eu vou me afundar no pecado, vou fazer tudo que eu quero, porque no final Deus é bom, Deus salva. A gente precisa entender se realmente a gente se converteu, ou se a gente entregou a nossa vida para Jesus. Porque o crente, ele sabe que é pecador, mas ele vai ser um relutante contra o pecado. Relutante. Então, meus irmãos, 5 aplicações para fugir daquele negócio presbiteriano dos 3 pontos, né? Mas 5 breves aplicações para a gente. Primeira delas que Paulo vai mostrar é que a gente não pode usar a graça como desculpa para permanecer no pecado. Se eu e você temos feito isso, nós precisamos urgentemente parar, nos arrepender e mudar a nossa vida. E esse é um negócio muito importante, porque só eu aqui sei de como eu uso a graça como desculpa para alguns pecados da minha vida. Assim como você, talvez você, em nome, eu espero, seja um crente que já fala assim: eu estou andando em novidade de vida. Mas ainda assim você pode abençoar alguém com isso. Irmãos, a graça não é licença para pecar. Não é. A graça é libertação do pecado. É diferente. Uma vez que nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Ele para a novidade de vida. Quem usa a graça para justificar pecado, não entendeu o que é a graça do Senhor. Não entendeu o que é a graça do Senhor. Não entendeu. Segunda aplicação, nós precisamos parar de nos definir pelos nossos pecados. Eu sou assim, eu sou aquilo. Eu não sou o meu vício, você não é o seu vício. Eu não sou a minha queda, você não é a sua queda. Eu não sou o meu passado, você não é o seu passado. Hoje a gente gosta muito de alimentar passado, trauma, não que eles não fazem parte da gente, mas a gente faz isso para justificar os nossos pecados. Ai, sabe o que é? Eu não tive pai. Eu sofri na minha infância abuso. Irmãos, eu não estou sendo leviano, eu não estou dizendo que isso não é importante. Mas fomos crucificados. Essa parte da gente ficou crucificada. Por isso que ser crente não é a melhor opção da vida. Calma, eu vou explicar para não cometer uma heresia. Porque o ímpio lá fora, se alguém ofende, magoa ele tem todo o direito de falar assim: não vou fazer mais nada com essa pessoa, ela morreu para mim. Mas essa parte da gente foi crucificada com Cristo. A gente não tem o direito, a gente vai ter que falar assim: a minha nova vida me faz agir diferente. Minha nova vida vai me mandar para um outro caminho. Irmãos, nossa identidade não é determinada por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo é. Nós ressuscitamos com Ele.
Olha que benção. Não é só tirar a gente do inferno, é nos dar uma coisa do futuro hoje já, para a gente vivenciar. Isso é maravilhoso. Precisa ser pelo menos, né? Porque a gente fica com medo de abandonar o pecado. A gente fica ali, eu vou perder esse prazer, vou perder essa sensação, eu vou perder essa relação afetuosa que eu tenho com o pecado. Pare de se definir pelo pecado. Você não é ele. Eu não sou ele. Terceiro, nós precisamos parar de alimentar aquilo que nós queremos ou dizemos querer vencer. Porque a gente fala assim: eu quero vencer esse pecado, mas a gente está alimentando ele. Eu quero parar de pecar na área da sexualidade, mas a gente está lá vendo vídeo, gente, está curtindo e está se colocando em situações terríveis. Quero regularizar as minhas finanças, mas está lá fazendo dívida, comprando o que não pode, na hora errada. No fundo, aquele pecado ficou um Godzilla, porque a gente está todo santo dia dando comida para ele. A gente está alimentando ele, aí a gente quer o quê? Que não vem para cima da gente? Lógico que vai vir. Agora, deixa esse bicho passar fome. Tira a comida dele, tira a água dele. Irmãos, nenhum pecado morre de fome se a gente continuar servindo ele na mesa. Só que a gente entrou num estado tão devocional com o nosso pecado, que a gente fala, esse pecado me consome, né? Mas a gente está lá, que delícia de consumir desse pecado. Que gostoso que é esse pecado. Não pode ser assim, gente. Nossa mortificação da carne, ela exige uma ação. Arrependimento exige ruptura, e não é fácil. Porque, como eu disse, a gente cria uma relação de devoção com o pecado. O que vai ser da nossa vida sem ele? O que vai ser sem mim, sem esse barato que ele me dá? Quarta aplicação: precisamos lutar contra o pecado com esperança. E é isso que Paulo ele está falando e fazendo isso aqui, meus irmãos. O pecado ele ainda está presente, mas ele não reina. A batalha ela continua, mas o resultado já foi definido. Nós não estamos lutando com Jesus, que ainda é uma incógnita, que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem um Cristo que nos uniu a Ele, que já venceu, já morreu, já crucificou, já ressuscitou. E aí depois da sua obra completa, Ele nos inspira através das Sagradas Escrituras, falando: ande em novidade de vida, você não é mais escravo do pecado. Você não precisa mais, ele não deixe que ele reine, agora está em tuas mãos. Lembre-se, isso não nos faz não pecadores, a gente continua pecador, mas a gente não trata a vida cristã de modo leviana. A gente não trata a graça do Senhor de modo irresponsável. Nós estamos batalhando porque eu entendo que eu posso já viver em novidade de vida. E por fim, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar todos os dias de quem nós somos em Cristo. Esse talvez seja o mais importante. Nós precisamos lembrar todos os dias quem nós somos em Cristo. E o que a gente precisa lembrar? Primeiro, nós morremos com Cristo. Segundo, nós fomos sepultados com Cristo. É tudo que Paulo está dizendo aqui. Terceiro, nós ressuscitamos com Cristo. Quarto, nós já
vivemos uma nova realidade, nós não estamos esperando ela começar. Nós não estamos esperando Jesus voltar para começar, nós já começamos aqui. A Bíblia ela é cheia de figuras. Nova vida, novo homem, nova natureza. Tudo isso para nos mostrar que nós já vivemos aqui, já podemos experimentar aqui. Por isso, meus irmãos, que Paulo ele vai terminar esse texto com uma promessa gloriosa. Olha só no verso 14, novamente. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão mais debaixo da lei, e sim da graça. Irmãos, nós, porque é todos nós não podemos continuar vivendo como se ainda pertencêssemos a uma vida antiga. Não podemos. Cristo morreu por nós, para nos unir a Ele, para termos uma novidade de vida. E antes de nós orarmos, meus irmãos, eu acredito que um dos grandes vilões que nos impede disso é o comodismo do crescimento. Às vezes a gente não encontra tanto esse comodismo no novo convertido, já percebeu? O novo convertido ele está naquele gás. A gente erradamente chama isso de primeiro amor, porque na Bíblia não faz essa divisão, né? Crente do primeiro amor, crente do segundo amor, do terceiro amor, não faz. A gente costumou falar esses irmãos que estão fervorosos, né? Lidando, abandonando, tantas coisas. Quando eu estava pensando nessa mensagem, né? Porque não duvide, gente, todo pastor que vai pregar, ou quando você vê um presbítero pregando aqui, a palavra primeiro bateu sem dó nele, pode ter certeza. Eu estava aqui pensando na minha conversão. Antes de eu me converter, eu tinha, acho que umas 2 prateleiras com latinha de cerveja que eu fazia coleção, cheia. Eu tinha acho que umas 3 caixas de sapato com coleção de marca de cigarro que eu fazia, caixinha de cigarro. Eu tinha um monte de fita cassete de música secular. Uma semana depois de convertido, joguei tudo fora. Tudo fora. Hoje eu olho e falo assim, né? Pra quê, né? Hoje talvez você olhe e fale assim, mas não precisava, era uma coleção. Ou olho e falo assim, nossa, eu tinha cada caixinha de cigarro legal, de coleção bonita, né? Não via aquelas propagandas. Mas eu estava fazendo a pregação, eu falei assim, nossa, eu acho que o Davi daquela época precisa pregar para o Davi de hoje. Eu falei, como eu preciso me posicionar em relação a coisas que eu ainda alimento na minha vida. Que eu preciso, tenho saudade de ser aquele Davi que tinha a disponibilidade de pegar e não alimentar, jogar fora. Com isso eu estou dizendo, tá gente, você só tem que ouvir louvor, não é isso, tá? Entendo o que eu estou dizendo, eu não estou criando nenhum dogma, nenhuma doutrina, falando, pare, jogue fora. A não ser que Deus mande você fazer isso. Mas a questão é a iniciativa de romper. O problema é que às vezes a gente vai ficando velho de igreja, e velho não tem relação com idade, de conversão, falando de caminhada com cristã, e às vezes a gente se acomoda, a gente ignora o pecado, a gente dá alimento para ele. Aí quando a gente fala disso, fala assim, isso daí é ser bitolado, é ser religioso, é ser fanático, isso daí é ser legalista. Ou vai para o outro lado, não, eu sou pecador mesmo, não, a Bíblia fala que eu não tenho obra nenhuma para apresentar diante do Senhor. Irmãos, nós não podemos nos acomodar, não podemos. Nós precisamos retomar a novidade de vida, nós precisamos dar nome aos bois, precisamos abandonar, não podemos deixar que o pecado reine.